E se eu te dissesse que um dos taijutsus mais devastadores de Naruto foi completamente ignorado pela comunidade? Choji Akimichi, no auge da técnica borboleta, libera um soco capaz de abalar o solo e rivalizar com os maiores nomes da série. Mas por que ninguém fala sobre isso? Enquanto Rock Lee e Maitugai recebem toda a glória, Choji permanece nas sombras, mesmo tendo demonstrado um poder bruto que poucos conseguem igualar. Prepare-se para descobrir a verdade sobre o taijutsu mais subestimado do universo ninja. Antes de revelarmos todos os segredos, deixe aquele like se você também acha que o Choji merece muito mais reconhecimento. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise sobre Naruto. Agora, vamos voltar ao começo dessa história e entender como o taijutsu de Choji evoluiu de subestimado para absolutamente imbatível. Bora lá! No início da série, Choji era visto como um ninja gordinho que adorava comer. Suas técnicas de expansão corporal pareciam mais cômicas do que ameaçadoras. A maioria dos fãs o ignorava completamente, focando em personagens como Sasuke ou Neji. Mas tudo mudou quando ele enfrentou Jirobo, um dos membros do Quarteto do Som. A luta começou de forma desesperadora. Jirobo era um tanque ambulante com força capaz de arremessar rochas gigantes e uma defesa que absorvia a maioria dos ataques. Ele zombava de Choji constantemente, chamando-o de gordo e o Shikamaru de líder fracassado. Mas o que o Jirobo não sabia é que estava despertando algo perigoso: a determinação de um Akimichi pronto para defender o orgulho do seu clã. Choji começou usando a expansão parcial, aumentando apenas os braços para multiplicar a força dos socos. Cada golpe carregava centenas de quilos concentrados em um único ponto de impacto, mas Jirobo, coberto pelo selo amaldiçoado, resistia com facilidade. Com a pele endurecida e o chakra da terra criavam uma armadura quase impenetrável. Choji sabia que com técnicas normais não funcionariam, e foi por isso que ele recorreu ao arsenal secreto do clã Akimichi, as 3 pílulas de cores. A primeira, a pílula verde de espinafre, aumenta drasticamente o chakra do usuário, multiplicando várias vezes sua capacidade de energia. Isso permite técnicas mais poderosas e prolongadas, mas o efeito colateral é exaustão extrema após o término. Ela deu a Choji força suficiente para derrubar o Jirobo, mas ainda não foi o suficiente para a vitória. A segunda pílula é a amarela, chamada de pílula de Kure, e é aqui que as coisas ficam sérias. Ela não apenas multiplica o chakra como a verde, mas transforma a gordura corporal em energia adicional, aumentando explosivamente a força física. O usuário ganha músculos temporários e um poder de impacto devastador. O lado negativo: dores musculares intensas e danos aos tecidos do corpo. Choji engoliu a pílula amarela sem hesitar. Seu corpo começou a brilhar com chakra dourado e seus socos ficaram pesados como martelos. Jirobo finalmente demonstrou medo. Mesmo assim, com a técnica do super tamanho múltiplo, ainda não era o suficiente para garantir a vitória completa. Faltava a última e mais perigosa pílula. E aí a gente chega na terceira pílula, a vermelha. Ela é proibida porque converte toda a gordura do corpo em chakra, liberando uma quantidade absurda de energia muito acima do normal. Quando o Choji usa essa pílula, ele entra no modo borboleta. As asas de chakra aparecem e o poder dele sobe para outro nível. O problema é o preço. O corpo não aguenta essa liberação toda. As células do corpo começam a se destruir, e usar essa pílula é quase certeza de morte sem ajuda médica imediata. O Choji sabe disso, mas não tem escolha. Ele olha para a pílula, pensa nos amigos e engole. A transformação é imediata. A gordura desaparece, o corpo muda completamente, o chakra azul explode e as asas se formam nas costas. O Choji de antes não existe mais. Agora ele está disposto a dar a própria vida para vencer essa luta. A partir daí,
aí a luta virou completamente. No modo borboleta, o Choji ficou rápido demais para o Jirobo acompanhar. A diferença era tão grande que, quando o Jirobo tentou atacar com força total, o Choji simplesmente segurou o soco dele sem nem recuar. E o mais importante, a mão onde ele estava acumulando chakra nem foi usado naquele momento. Em vez disso, Choji acertou uma cotovelada brutal com a mesma mão que havia bloqueado. O golpe arremessou o Jirobo por vários metros, destruindo tudo no caminho. Só então, Choji decidiu acabar com aquilo. Ele concentrou todo o chakra das asas em uma única mão, comprimindo aquela energia absurda em um único ponto. O ataque final, Bombardeiro da Borboleta. O soco atingiu o Jirobo como uma explosão concentrada, finalizando a luta na hora. O Choji venceu? Sim, mas pagou caro por isso. E essa batalha deixou algo muito claro. Quando o taijutsu do clã Akimichi é levado ao extremo, ele não é apenas poderoso, ele é letal. Anos depois, na Quarta Guerra Ninja, o Choji já não era mais aquele garoto inseguro de antes. Logo nos primeiros confrontos, ele demonstrou um nível de velocidade e força impressionante. Ele foi rápido o suficiente para acertar o Asuma reanimado sem que ele conseguisse desviar. Isso deixou claro o quanto o Choji havia evoluído. O seu pai, Choza, reconheceu que Choji estava pronto para liderar o clã como o 16º líder. A partir desse momento, o foco do campo de batalha se voltou para ele. Aliados e inimigos pararam para observar Choji com as asas do modo borboleta. Ele dominou aquele campo de batalha de uma forma que poucos ninjas conseguiriam. Quando a Gedomazo entrou em cena, a diferença de escala ficou evidente. A estátua era colossal, esmagadora, e até ninjas experientes tinham dificuldade em sequer se aproximar. Ainda assim, Choji estava lá, enfrentando algo que antes parecia impossível. Em dois dos painéis mais simbólicos, vemos o punho de Choji contendo Kakuzu, o mesmo inimigo que antes havia derrotado Choji com extrema facilidade. A imagem deixa claro o abismo entre o Choji do passado e o Choji da guerra. Pouco depois, ele se junta ao seu pai para impedir o avanço da Gedomazo. Enquanto o Choza segurava a estátua de frente, o Choji aproveitou a abertura e acertou um soco direto. Esse soco foi forte o suficiente para fazer a Gedomazo cambalear, algo que pouquíssimos personagens conseguiriam fazer. Eles não derrotaram a invocação. Claro, a Gedomazo é uma das entidades mais poderosas de toda a obra, mas só o fato de Choji ser capaz de afetar seu equilíbrio já era um feito absurdo. Esse momento foi decisivo. A pressão da Aliança Ninja, somada à resistência imposta pelos Akimichi, forçou Obito a recuar junto com a Gedomazo. Isso aconteceu porque ele já havia conseguido as armas dos irmãos Ouro e Prata. O Choji não resistiu sozinho, mas foi uma peça clara e importante naquele avanço coletivo. Durante a guerra, isso se repetiu mais de uma vez. Contra o 10 Caudas, o Choji demonstrou força suficiente para segurar um de seus braços, ajudando a conter ataques diretos da criatura. Com a formação Ino Shikasho, a força física pura do Choji foi fundamental para lidar com as criaturas menores do 10 Caudas, protegendo aliados e mantendo a linha de frente. E, de novo, o contraste com o passado era gritante. O mesmo Choji que um dia precisou arriscar a própria vida com pílulas proibidas, agora lutava de igual para igual em uma guerra contra seres absurdamente poderosos, sem nem mesmo depender dessas pílulas. E vale lembrar, antes disso, contra o Jirobo, o Choji já havia mostrado seu potencial ao conter o inimigo usando apenas a expansão parcial das mãos, algo que havia sido ineficaz no passado. A Quarta Guerra Ninja deixou isso definitivo. O taijutsu do Choji precisa ser levado a sério. Agora vem a parte polêmica. Quando falamos de força física em Naruto, o nome da Tsunade sempre aparece primeiro, e com razão. Ela é referência em taijutsu, controle de chakra, impacto absurdo e regeneração. Mas a questão que eu quero levantar aqui não é quem é
mais completo. É simples, o Choji no modo borboleta teria chances reais contra ela em um combate direto? Olha, olhando apenas para os feitos, a resposta é sim. A força dos dois vem por caminhos diferentes. A Tsunade concentra chakra com precisão cirúrgica. O Choji converte massa corporal em chakra e despeja tudo nos golpes. Na prática, o resultado é parecido: impacto extremo, destruição de terreno e finalização com poucos acertos. Em poder bruto, nenhum dos dois fica atrás do outro. A diferença começa quando a luta exige mobilidade. Mesmo em sua forma expandida, o Choji já mostrou ser rápido o suficiente para atingir o Asuma reanimado antes que ele pudesse reagir. No modo borboleta, essa velocidade aumenta ainda mais, e com as asas de chakra, Choji demonstrou conseguir voar quando lutou contra o Jirobo. Ou seja, ele é mais rápido e tem a opção de desviar utilizando esse voo. Porém, nunca foi dito a altura e nem o tempo que ele pode voar. E por ser um episódio filler, talvez nem dê para contar muito com isso. A Tsunade tem regeneração, o que permite continuar lutando depois de ser atingida. Mas se o Choji dita o ritmo usando a velocidade do modo borboleta, a vantagem fica toda para ele. No fim das contas, não é uma luta decidida por quem bate mais forte, é decidida por quem consegue controlar o ritmo. A Tsunade aguenta pancada como poucos, mas isso tem um custo. O Choji no modo borboleta não precisa vencer em uma troca direta, basta acertar, recuar e repetir. Cada golpe força a regeneração a entrar em ação de novo. E agora fica a pergunta final: Sakura de Boruto versus Choji de Boruto. Quem vence essa luta? Quero ver a guerra nos comentários. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e assista a este outro vídeo aqui para mais conteúdos de Naruto.